Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Rio tenta prender 2 suspeitos de envolvimento na execução de um advogado na semana passada. Em Brasília, um policial de Goiás é preso depois de disparar na rua e é flagrado com armas e pedras preciosas. 4 centros de saúde de Belo Horizonte passam a funcionar em horário estendido a partir de hoje por causa da explosão de casos de dengue. E ainda, a Ponte Rio-Niterói comemora meio século de existência. Você vai conhecer histórias que já aconteceram nesses 50 anos. Segunda-feira, dia 4 de março, agora no Brasil TV. Policiais civis do Rio fazem uma operação à procura de 2 homens suspeitos de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Crespo, que foi executado a tiros no centro da capital há uma semana. Um deles é um policial militar que trabalha num batalhão da Baixada Fluminense. Os 2 suspeitos já são considerados foragidos. Policiais da Delegacia de Homicídios foram para as ruas de madrugada, mas não encontraram os procurados em nenhum dos endereços ligados a eles. Eduardo Sobreira Moraes, de 47 anos, e o policial militar Leandro Machado da Silva, de 39, são suspeitos de participar da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, assassinado no dia 26 de fevereiro, em frente ao escritório dele, no centro do Rio. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o homem encapuzado desceu de um carro branco pela porta de trás e atirou várias vezes. Segundo a perícia, foram pelo menos 18 disparos contra o advogado, que morreu na hora. Depois, o assassino entrou de novo no veículo e fugiu. Foram justamente imagens de câmeras de segurança que ajudaram os investigadores a identificar os suspeitos. A primeira descoberta da polícia foi que os assassinos não usaram só um, mas 2 carros para executar o crime. Eles seguiram os passos da vítima por pelo menos 3 dias antes do assassinato. Eduardo Moraes foi filmado perto da casa do advogado, na Fonte da Saudade, na Lagoa, na zona sul do Rio. Nessas fotos, ele aparece de camisa preta e tênis branco na calçada. No dia do assassinato, ele conversou com algumas pessoas na rua e depois voltou para o Gol branco. Em seguida, outra câmera do bairro registrou o carro de aplicativo que Rodrigo Crespo pegou ao sair de casa para o trabalho. Momentos depois, o Gol branco em que Eduardo entrou aparece na imagem e vai na mesma direção da Spin Prata, onde estava o advogado. Segundo a polícia, Eduardo Moraes seguiu o advogado até o escritório no centro e ficou cerca de 3 horas no local. Depois, ainda de acordo com as investigações, saiu da vaga e deu lugar a um outro carro, do mesmo modelo e cor onde estava o atirador. No caminho da fuga, Eduardo Moraes passou num posto de combustíveis, onde a placa do carro foi identificada. O veículo pertence à locadora, que fica na Taquara, na zona oeste do Rio. E, de acordo com os investigadores, foi alugado pelo PM Leandro Machado da Silva. O policial já tem passagens por assassinato e é investigado por envolvimento com uma milícia de Caxias. Segundo a polícia, o PM também trabalha como segurança de contraventores e fazia locações de veículos para o bicheiro Vinícius Pereira Drummond. Os investigadores dizem que na locadora foram encontrados documentos que comprovam a relação de proximidade entre o bicheiro e o policial militar. Vinícius Drummond é filho do falecido contraventor Luizinho Drummond. A polícia e o Ministério Público pediram para fazer buscas nos endereços de Vinícius e, assim, procurar indícios que ajudassem nas investigações. Mas a Justiça negou o pedido. O carro usado pelos criminosos para monitorar o advogado foi apreendido em Maricá nesse sábado. Depois disso, o dono da locadora, que já foi ouvido pela polícia, ligou para Vinícius Drummond e para o PM Leandro para informar sobre a apreensão. Também essa manhã, as roupas e tênis usados por Eduardo no dia do crime foram apreendidos pelos policiais na casa dele. Pelo menos 5 testemunhas disseram que o advogado Rodrigo Crespo tinha como meta trabalhar com a legalização de sites de aposta online este ano. Mas a Delegacia de Homicídios não descarta nenhuma hipótese de motivação. E continua a investigação para tentar identificar quem foi o atirador, o motorista do carro onde estava o assassino, o mandante do crime e para confirmar por que o advogado Rodrigo Crespo
foi assassinado. Nós não conseguimos localizar as defesas de Eduardo Sobreira Moraes e do policial militar Leandro Machado da Silva. A defesa de Vinícius Drummond afirmou que ele nunca manteve vínculo e que sequer conhece o PM Leandro. E que a Justiça indeferiu o pedido de busca e apreensão contra Vinícius Drummond por inexistir nos autos elementos concretos acerca da ligação dele com o homicídio. A defesa disse que ainda não tomou conhecimento da íntegra dos autos, mas que Vinícius Drummond está à disposição para colaborar com a investigação. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar declarou que o PM Leandro já estava afastado do serviço nas ruas, porque responde a um outro inquérito por participação em organização criminosa. Afirmou também que a Corregedoria já havia instaurado um procedimento administrativo disciplinar que pode levar à exclusão do policial da corporação. As polícias civil, militar e federal fizeram uma operação para desarticular o tráfico de drogas no bairro de Valéria, em Salvador. Foi lá que um agente da PF morreu em confronto com traficantes no ano passado. O Mauro Anchieta traz os detalhes para a gente. O principal chefe do tráfico de drogas na região do bairro de Valéria morreu em confronto com as forças de segurança. De acordo com a polícia, Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira estava escondido na mata. Ele tinha 2 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Outro integrante do grupo dele, Carlos Alessandro Santana, também morreu durante o confronto. Os agentes também apreenderam 2 fuzis e 150 quilos de drogas que estavam escondidos em acampamentos numa área de mata. Um homem foi preso com 6 granadas e parte dessas drogas. A ação de hoje cumpriu mandados judiciais contra integrantes de grupos envolvidos no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé em setembro do ano passado. Um policial civil também ficou gravemente ferido naquela ocasião. Por causa da operação de hoje, os ônibus não circularam pela manhã no bairro de Valéria, mas voltaram a rodar no início da tarde. O policiamento foi reforçado na área. A Secretaria Estadual de Educação manteve as aulas no bairro de Valéria. Já as escolas municipais suspenderam as atividades e deixaram mais de 900 alunos sem aulas. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Um policial militar de Goiás foi preso no Distrito Federal depois de atirar no carro de um PM da reserva do DF. O disparo foi de madrugada, enquanto o militar de Brasília dirigia pelas ruas da região. Esse caso chama ainda mais atenção porque, na hora da prisão, foram encontradas várias pedras que podem ser preciosas com um policial de Goiás. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal como tentativa de homicídio e também apreensão de armas, sem contar a apreensão dessas pedras supostamente preciosas, né? Um caso envolvendo policiais militares de Goiás, um PM de Goiás e também um PM da reserva aqui do Distrito Federal. E a ocorrência terminou aqui nesse prédio que fica na Avenida Jacarandás. Eu vou pedir para a gente rodar fotos agora e uma apuração feita também pelo produtor Marcelo Tobias. No local, como eu disse, foram apreendidas 2 armas de fogo, munições, uma delas pertencente à Polícia Militar de Goiás, além de vários objetos suspeitos, incluindo pedras que aparentavam ser preciosas, possivelmente esmeraldas pela cor que a gente observa nas fotos. Essas imagens aí mostram também o tiro no banco do carro e também as pedras. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, um policial teve o veículo alvejado por um disparo de arma de fogo pelas ruas de Águas Claras e ele viu para onde esse homem que atirou fugiu e imediatamente levou outros policiais até esse outro local, que é justamente esse prédio onde nós estamos aqui na Avenida Jacarandás. A equipe apurou que o homem suspeito é um policial militar do estado de Goiás e que o local para onde fugiu era o apartamento onde morava. Vou pedir para o Márcio Muniz mostrar aqui onde fica esse prédio. A equipe, portanto, apurou que esse homem suspeito mora aqui. Após o suspeito não atender aos negociadores da operação da PM e nem uma guarnição da própria Polícia Militar de Goiás, que também esteve aqui no local, por volta de 3 horas da manhã o BOP foi acionado e entrou no prédio para conter o homem, que foi então preso e conduzido para a 21ª Delegacia aqui de Águas Claras. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, houve também apreensão e perícia no veículo do policial militar de Goiás, né, e também
do PM aqui do DF por conta dos sinais de disparo de arma de fogo, apreensão de sacos contendo aí as pedras verdes, possivelmente esmeraldas e outros objetos relacionados. A comunicação também de prisão do policial militar goiano à corporação do estado de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o suspeito também apresentou um comportamento bastante agressivo, desacatou os policiais durante o processo, mostrando sinais de embriaguez ou de efeito de substâncias entorpecentes. A Polícia Federal divulgou hoje o balanço das operações realizadas contra garimpos ilegais no estado de Mato Grosso. 18 pessoas foram presas em uma semana. Elas são acusadas de desmatar áreas de preservação para extração de minérios. Uma ação que agride fortemente o meio ambiente e coloca em risco as nascentes dos rios da região. Do alto, a Polícia Federal encontrou uma clareira no meio da mata. As imagens mostram uma máquina em pleno funcionamento no meio de um garimpo ilegal em Mato Grosso. Neste ponto, os policiais prenderam 9 pessoas em flagrante. Bora! Mão na cabeça! As autoridades destruíram acampamentos e instrumentos usados na atividade ilegal que tinham uma divisão de tarefas definida. Um cuidava da bomba d'água, outro cuidava da bomba de dragagem, 2 ficavam no moinho fazendo resumo do material e tinha um que era encarregado da pá carregadeira, que operava a máquina. Tinham outros 2 que cuidavam da cozinha, da manutenção do garimpo e mais 2 que realizavam o trabalho de mantimentos, levar combustível, água. O garimpo ilegal fica no município de Pontes e Lacerda, na mesma região em que 2 dias antes a PF destruiu a estrutura de uma mina que também estava sendo explorada ilegalmente e prendeu outras 9 pessoas. Segundo a Polícia Federal, os 18 garimpeiros presos na operação que durou uma semana são de grupos diferentes. Mas a partir dos depoimentos deles e do conteúdo dos celulares apreendidos, a polícia investiga quem são os financiadores do crime. Os 2 garimpos estavam em áreas de reservas legais de propriedades rurais, onde uma empresa mineradora tem o direito de exploração do solo. É aquela parte da propriedade que deve ser preservada, né? E o titular do direito minerário, ele pode explorar de que faça o remanejamento florestal, mas outras pessoas que não tenham autorização da ANM não podem explorar aquela região. São pessoas que não têm autorização da ANM, não têm autorização ou permissão da titular do direito minerário para realizar a extração naquele local, degradando o meio ambiente sem qualquer tipo de recuperação da área, atingindo inclusive nascentes locais. Além de motos e mercúrio, a PF apreendeu uma pá carregadeira e investiga quem era o dono desse equipamento. Segundo a polícia, a empresa que tem o direito de uso de parte da terra não está envolvida com os crimes cometidos pelos garimpeiros ilegais presos. 23 presos foram transferidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Foi de lá que 2 presos conseguiram escapar no dia 14 de fevereiro, numa fuga inédita em presídios federais. Hoje é o 20º dia de buscas por esses foragidos. Olá, Marcele. Entre os presos transferidos está o traficante Fernandinho Beiramar. Ele estava no Presídio Federal de Mossoró desde janeiro. O advogado dele confirmou que ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, confirmou a transferência dele e de outros 22 detentos. Essa transferência aconteceu no último sábado de forma sigilosa. A Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró informou que esse rodízio entre os internos nas unidades penitenciárias federais do país acontece por causa de uma estratégia de rotina. A fuga de Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça já dura 20 dias. São 20 dias de buscas. Eles foram vistos pela última vez ontem em uma propriedade na zona rural de Baraúna. Segundo os investigadores, eles teriam abordado e agredido um homem depois que esse homem disse que não tinha um celular. E eles fugiram do local levando comida. A força-tarefa de mais de 600 homens continua realizando buscas com apoio de helicópteros, drones e cães farejadores. E essa força-tarefa deve receber um reforço a partir de amanhã, terça-feira. Devem chegar aqui ao Rio Grande do Norte 2 agentes e um cão farejador da Polícia Penal do Mato Grosso. Eles são especializados em buscas na mata. Marcele. O número de casos de dengue no Brasil já passou de 1 milhão e várias capitais reforçaram o esquema de combate ao Aedes aegypti. Em Minas Gerais, desde sexta-feira,
Quando o hospital de campanha em Belo Horizonte abriu as portas, quase 400 pessoas com sintomas de dengue foram atendidas. Hoje, 32 pessoas estão internadas no local, segundo a prefeitura. E por causa da explosão de casos de dengue no estado, 4 centros de saúde da capital passam a funcionar em horário estendido a partir de hoje. Pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika que precisaram de atendimento hoje em Belo Horizonte tiveram que esperar bastante. Aqui na UPA Norte, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, a média de espera, segundo os usuários, chegou a 7 horas. Aqui ao lado começou a funcionar um hospital de campanha que foi montado em parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Aqui as pessoas passam pela triagem e vão encaminhadas para o hospital que fica ao lado. Lá tem atendimento ambulatorial e também tem 40 leitos para hidratação venosa. E para desafogar essas unidades de saúde, hoje 4 centros de saúde aqui de BH começaram a trabalhar em horário ampliado, agora de 7 horas da manhã às 10 da noite. No final de semana, uma lancha explodiu no rio Pindaré, em Monção, interior do Maranhão. 3 pessoas que estavam na lancha sofreram queimaduras. O acidente aconteceu num trecho do rio Pindaré, próximo à cidade de Monção. Um grupo de amigos estava fazendo um passeio de lancha. O motor da embarcação parou e eles tentaram fazer uma ligação direta. Foi quando aconteceu a explosão. 3 pessoas ficaram feridas, tiveram queimaduras de 2º e 3º graus. Foram socorridas por pescadores que estavam nas proximidades e levadas para o Hospital Regional de Monção e depois transferidas para São Luís. A embarcação, apesar de ficar destruída, não afundou. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Ainda neste fim de semana, um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas na explosão dentro de uma fábrica de ração de Jaguapitã, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nesta indústria que produz ração para frangos no município de Jaguapitã, norte do estado. Segundo a Defesa Civil, um reator da fábrica explodiu ontem à tarde. A explosão foi nesse armazém que está interditado. Como a indústria não para, mesmo sendo domingo, várias pessoas estavam trabalhando no momento em que houve a explosão. 4 pessoas ficaram feridas. Um dos trabalhadores, infelizmente, morreu logo em seguida. As vítimas foram trazidas para o Hospital Municipal de Jaguapitã. Um dos trabalhadores morreu ao dar entrada no hospital. Outro trabalhador que sofreu ferimentos graves foi transferido para Londrina. E um 3º ferido já recebeu alta. Um ficou levemente ferido e dispensou atendimento. Nós acionamos o SAMU, porque aqui o hospital é de pequeno porte. E aí o SAMU veio e foi acionado o aéreo também, porque os pacientes tiveram 100% de queimadura no corpo. Na administração da indústria, não conseguimos falar com os responsáveis. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais. O Ministério Público do Trabalho informou que abriu um procedimento para apurar o caso. Um ônibus bateu no paredão na Serra de São Vicente, em Cuiabá. 7 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu em um dos trechos considerados mais perigosos na BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger. Uma carreta bateu na traseira de um ônibus. O motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um dos paredões nas margens da rodovia. 7 passageiros ficaram feridos. Eles foram socorridos com vida e encaminhados para atendimento médico. Já o motorista da carreta não teve ferimentos. A seguir, a temporada de calor aquece o movimento no setor de bares de Aracaju. Não saia daí. Brasil TV de volta falando do bom momento no setor de bares em Aracaju. Com o calor, as vendas aumentaram e o faturamento já é 15% superior ao do mesmo período do ano passado. Está muito quente. Que tal um banho de mar para aliviar o calor? Venho tomar um banho nessa praia gostosa aqui de Aracaju. Praia da Sarney, Aruano, topado. Como é que tá a água?
Ótima. Nessa temporada de verão, as praias da capital estão muito movimentadas. Bom para os bares e restaurantes que ficam lotados nos fins de semana. Se calcula que de janeiro até o início deste mês, os estabelecimentos que ficam nessa área da cidade faturaram 15% a mais, comparando com o mesmo período do ano passado. É uma excelente oportunidade para a gente poder falar que esse verão foi talvez o maior verão de todos os tempos que a gente viu no setor. O calor, essa volta da economia, o verão bombando. Essa movimentação toda impactou na geração de empregos no setor de bares e restaurantes. Muitos profissionais que foram só contratados para a temporada de verão acabaram ficando na empresa e tiveram a carteira assinada. Todo mundo foi contratado, todos eles contratados. Entendeu? E eu espero que continue assim para a gente, em vez de botar para fora, botar mais gente para dentro ainda. Nesse fim da época mais quente do ano, o Projeto Verão ajudou a manter os bares e restaurantes cheios. Projeto Verão fantástico, né? Atrações assim de nível nacional, levando um público gigantesco, hotéis cheios, a cidade cheia. É como se fosse um complemento de calendário. É como se fosse para fechar esse verão com chave de ouro. E saber que já chega aí o nosso forró. Já chega, vem a Semana Santa, consequentemente, logo depois vem o nosso forró. Então, essa manutenção de calendário no decorrer dos anos, eu acho que seja o fator mais importante para o impulsionamento do turismo. A economia gira e o reflexo disso também é sentido pelos pequenos comerciantes. O verão aqui influencia praticamente 100% na vida da gente, certo? Comerciante, que a gente depende sempre dessa data do ano, que sempre começa no período de dezembro, para quem é comerciante e ambulante da praia, e acaba no mês de fevereiro, março, mas porém, agora com esses eventos que está tendo, está influenciando, impulsionando a quantidade de turismo na cidade. Há 50 anos, um dos maiores projetos de engenharia era inaugurado no Brasil, a Ponte Rio-Niterói. Por 5 décadas, esse tem sido o caminho de carros, caminhões, de motos, mas esses 13 quilômetros de asfalto e de concreto armado já viram também muitas histórias inusitadas. Se o trânsito estiver fluindo bem, é uma travessia de poucos minutos. Mas quanto tempo, planejamento e trabalho foram necessários para que isso fosse possível? Essa é uma história que fala de distâncias que se encurtaram. De 2 cidades que se uniram por um arrojado caminho de asfalto, ferro e concreto. Essa é a história da Ponte Rio-Niterói, que está completando 50 anos hoje. De acordo com os registros, a decisão de construir a ponte foi tomada em 1966, depois que a opção de fazer um túnel submerso unindo as cidades foi descartada. São pouco mais de 13 quilômetros de extensão. A estrutura está fincada em rochas submersas a dezenas de metros de profundidade. Pela dificuldade da execução, é uma das obras mais importantes da engenharia mundial. Parte do dinheiro da construção veio dos cofres ingleses, tanto que em 1968, quando esteve no Brasil, a Rainha Elizabeth visitou o canteiro de obras e participou do lançamento da pedra fundamental. A presença da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip na Ponta do Caju assinala um novo marco para a história da Guanabara e do estado do Rio. 150 mil veículos passam por aqui diariamente, transportando 400 mil pessoas de Niterói para o Rio e do Rio para Niterói. Nos últimos 9 anos, desde que a atual concessionária assumiu, aproximadamente 446 milhões de veículos cruzaram a ponte. Um desses veículos passou por aqui de madrugada e marcou a história recente da ponte. Nós contamos esse episódio aqui no RJTV. Aí, rapaziada. Dá um alô, Maria. Oi. Nasceu dentro do carro, meu irmão. 1 ano e 8 meses depois, voltamos para rever o famoso Bebê da Ponte. Com licença, é aqui que mora o Bebê da Ponte? Olá, olha só quem chegou. Ah, não, olha como ele tá grande. Dá oi, Noah. Tudo bem com você, Noah? Saudável, esperto, carinhoso, o Bebê da Ponte é encantador. A Maíra conta que até hoje tem gente que reconhece ele. Eu vi
vi essa história, eu me lembro. Aí todo mundo recorda, pergunta de como é que foi o parto. E é sempre uma história para contar, né? A gente tá sempre rindo por aí contando isso. Enquanto o pai e a irmãzinha estão fora, o Noah passa os dias assim, coladinho na mãe. Mas em breve vai começar na escolinha para crescer e se desenvolver. Imagina daqui a 50 anos, como estará o bebê da ponte? E a ponte? Qual será o futuro dessa travessia? E tem mais uma aniversariante nesta segunda-feira. A Sessão da Tarde também completou hoje 50 anos. Para comemorar, tem uma programação especial durante o mês inteiro. A lista de filmes está no site da Globo, redeglobo.globo.com. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.